Você quer ter um filho que tem uma deficiência? Nenhuma mãe quer, mas o filho é teu. Porque você vê, tem a avenida Quando a gente aqui. vai atravessar a rua, por exemplo, eu já fiz, né, mobilidade e tudo mais. Uhum. E eu já. A gente precisa de ajuda. Sim. Todas as meninas Todas. precisam de ajuda para atravessar a rua. Que não tem como, né? Não tem como. E aí depois? E depois que Como? atravessa, Elas né? param e ficam esperando. O que importa é o que eu sou, quem eu sou, o que eu faço e não minha deficiência. Ela é apenas um mero detalhe. Pedimos desculpas por eventuais instabilidades que possam ocorrer no áudio durante a reprodução deste episódio de nosso podcast. Agradecemos a compreensão e a sua audiência. Olá, eu sou o Will. Olá, eu sou a Luana. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast A Dança Convida. A Dança Convida é um projeto de dança que trabalha a dança como forma de saúde e através deste podcast temos a intenção de levar informações relacionadas à saúde a todos vocês. E hoje temos o prazer de ter aqui conosco a Dalva e a Giovana. Dalva, Giovana, muito obrigada pela presença de vocês. A Dalva, ela é mãe da Giovana, que tem deficiência visual. E a Giovana, ela é estudante de Direito, bailarina da Companhia de Balé da Associação Fernanda Bianchini, que é a única companhia de balé para cegos do mundo e é brasileira, muito orgulho disso, e possui deficiência visual. Então a gente vai bater um papinho hoje para conhecer um pouquinho da Giovana, conhecer um pouquinho da Dalva, conhecer a história de vocês. Acho que tem muita coisa aqui pra gente bater um papo. Tem umas dúvidas aqui do pessoal, tem umas dúvidas que são meio cotidianas, que a gente tem certeza que vocês devem ouvir cotidianamente, né? A gente fez umas pesquisas aí. E sejam muito bem-vindas, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Deixa eu só... Tem uma mocinha que tá aqui com a gente, é a Thaís. Vocês estão vendo ela em algum lado aqui da tela. Ela vai aparecer aqui embaixo. Ela tem um canal no YouTube, a Thaís é nossa parceiraça. Ela tem um canal no YouTube chamado Sinais Fácil. Então vocês sigam a Thaís, a gente vai deixar o contato dela para vocês. E ela dá aula de Libras gratuitamente através do canal dela do YouTube, através da página dela do Instagram. Então acompanha lá a Thaís, que ela tem um trabalho super legal, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando com a Dalva. Dalva, vamos ver um pouquinho desse lado de mãe aí. Como é que foi o nascimento da Giovana? Vamos lá, do começo. Primeiro, boa noite, obrigada pelo convite e vou me descrever, né? Porque tenho certeza que muitas amiguinhas da Giovana que têm a deficiência visual vão querer assistir. E depois só a gente saber. volta e se apresenta também. Exatamente, eu sou da mãe, né? Para quem não me conhece, tenho cabelos pretos na altura dos ombros, estou vestida com uma camisa listrada e tô levemente maquiada, né? Mas é isso. Ser mãe da Giovana, bom, ser mãe é uma delícia, né? Tenho 3 meninas, né? E Fernanda, Juliana e Giovana. E a Giovana é um presente, né, de Deus nas nossas vidas. A chegada dela só enriqueceu, né, e fez a nossa família se amar mais ainda. Trouxe ainda mais para você o valor de ser mãe, né? Também, né, a gente busca muito, né, ser uma mãe perfeita, né, ter filhos perfeitos, e a Giovana é perfeita. Você comentou da descrição, né? Isso. Da audiodescrição, né? Exatamente. Então, vamos fazer, né, Will? Vamos apresentar de novo. Exatamente. Corretamente, né? Exatamente. Vamos começar do início. Giovana, o que você gostaria que a gente falasse? O que é interessante para você ouvir e saber das pessoas? Por exemplo, o ambiente, né? Mas não precisa ser bem detalhada a descrição, assim, por exemplo, a mesa...
estamos sentados tal, e se autodescrever. Eu tô com uma roupa assim, tenho cabelos lisos e a maquiagem não precisa Legal. ser muita coisa, entendeu? Assim você imagina como é a pessoa, né? Tá Legal. pesada a É, maquiagem, se eu é- batom arte. se tem pele clara, né? Ou Sou não? branca, essas coisas, sabe? Não precisa de muitas, pelo menos pra mim, né? Então vamos lá, então a gente vai começar de Vamos lá, novo, vamos lá. vamos Começa lá. aí. Eu vou pedir pro João, que tá aqui com a gente, colocar depois a imagem dos sinais fácil pra gente da Thaís, pro pessoal depois reconhecer o canal dela lá no YouTube. Eu deixei com você lá, tá? Qualquer coisa, tá bom. Então vamos lá, Vamos lá, Will, começa de agora. novo, começa de novo. Olá, Gi, eu sou o Will. Eu tenho cabelos curtos, uso sempre uma boina, estou com a camisa vermelha e um colete cinza claro. Eu sei que é difícil cinza, conversamos sobre isso antes. Uso um cavanhaque abaixo do queixo e só isso. Não tenho bigode, não tenho a barba também, às vezes esqueço da barba, mas tenho uma barba baixa, né? E eu acho que é isso. Óculos. Estou sentado, uso óculos também, estava esquecendo do óculos. Uso um óculos preto, estou sentado numa mesa de madeira, de frente para você. Legal. Gostei. E tem um brinco. Tem o brinquinho também, esqueci do brinco, uso o verdade, brinquinho. brinquinho de cruz, né? Todos nós carregamos a nossa cruz. Então Acho vamos que é lá, eu isso. sou a Luana. Eu tenho o cabelo abaixo do ombro. Hoje o meu cabelo está preso, ele é da cor avermelhada. Eu acho que você tem um pouquinho mais de afinidade com o vermelho do que com o cinza. Sim. Estou com rabo de cavalo, meu cabelo está preso lá em cima. Estou com 2 argolas, 2 brincos, né, redondos grandes. E estou com batom vermelho. Bem vermelho. E estou à sua frente também. Tenho uma pele meio morena clara. Nunca sei O definir. batom muito vermelho bem, né? escuro, né, Luana? Não é Batom vermelho claro, não. escuro. Vermelho escuro, quase roxo. E aí? Muito legal. No nosso ambiente, a gente tem uma mesa consideravelmente grande de madeira. Bem aqui na frente não, né? Do seu lado tem o nosso logotipo da Dança Convida. Do seu lado esquerdo, Gi. Que é como se fosse um bonequinho das cores rosa e bailarina. azul, Que legal. com um coraçãozinho atrás, A bailarina. que fica se movimentando, exato. Que legal. Que é a coisa da dança Uma com a arte. vida. Muito lindo. Fomos bem? Foi Parabéns. ótimo, parabéns. Que bom. Vamos lá, então. Deixa eu aproveitar essa brecha, porque assim, às vezes a gente quer colocar aquelas descrições também, quando a gente coloca um post nas redes Legal, sociais legal. e tal. O que é interessante a gente colocar quando a gente vai fazer a divulgação de alguma coisa? O que tem no fundo? O que é? Às vezes é basicamente isso que vocês descreveram. E às vezes ao fundo, por exemplo. Ao fundo é uma parede, ao fundo tem quadros com flores, essas coisas, sabe? Legal. E explicar, né, E do que se explicar do que trata. se trata. Por exemplo, quando você posta uma selfie sua. Selfie minha. Que mostra do meu rosto ou uma foto de corpo inteiro. A foto mostra do umbigo pra cima, essas coisas. Fazendo uma pose e tal, uma pose entendeu? estou com os braços abertos, ou uma pose... Estou sorrindo. E às vezes a sou intenção da selfie. selfie também, né? Às vezes eu Isso. faço a selfie, mas eu quero mostrar ela, por exemplo, né? Qual foi É a interessante intenção? mostrar. Legal. E em relação a redes sociais, a internet, sites, porque existe essa acessibilidade, né? Eu não sei te dizer como é que funciona, né? Se habilita algum áudio, se todos eles têm, ou se tem que baixar algum aplicativo, alguma coisa. Como que é, Gi? Hoje temos os leitores de tela, né? Do celular, do computador. É só habilitar. Todos os celulares têm isso? Sim, Depende atualmente do sim. modelo. O iPhone Não, mas tem. o iPhone e o Android Já todos vem. já vem. Né? O iPhone é o VoiceOver e o Android é o TalkBack. E aí todos eles já vêm. E aí ele lê tudo pra gente, ele lê o que tá na tela. Então se tiver uma foto, mas sem a descrição, ele só vai saber que tem uma imagem. Hoje tá. existem 2 formas da gente escrever fotos. No Instagram, por exemplo. Tem uma forma que você descreve dentro da foto mesmo. Então, o leitor de tela, quando você passar naquela foto, ele já vai descrever a foto. Vai ler. Vai ler foto, aí ele já lê a descrição da imagem da foto.
Isso é uma informação da imagem, não que ela fica visível para todos, né? Eu Ou não? não sei, ela fica, a descrição fica Ah, visível você não tem essa pra informação, todos, né? mas Mas no leitor de tela a gente sabe que tem Eu uma vou pesquisar descrição sobre dentro isso. da imagem. Isso são nas configurações do Instagram, Twitter. E também tem a hashtag que é pra cego ver, que aí você coloca na legenda das suas fotos. Aí, hashtag pra cego ver, aí escreve o que é a imagem. Legal. E essa hashtag ela é necessária para que exista essa leitura? Ou... Sim, existem várias vezes fazendo, cantores, artistas famosos. Muita gente já aderiu a essa hashtag. E é bem Pra importante. cego ver. Pra cego ver. Bacana. Uma coisa que eu sempre vejo, assim, que eu sempre pego no pé do pessoal, e aqui com você eu quero saber se eu estou certa ou não. Porque o pessoal às vezes descreve alguma coisa nas redes sociais, principalmente, e tem mania de trocar a vogal por X. Isso pra vocês deve ser horroroso, ou eu estou errada? Por exemplo, todas as pessoas, todos, aí coloca isso. Como que funciona isso pro leitor? Então, o X é meio complicado. Hoje eles substituem, que é o neutro, né? Todes. Uhum. Então, o E, eu, por exemplo, associo melhor do que com o X. Do que o X. Uhum. É. Tá. Então, uma dica pra quem quer escrever e quer associar com a neutralidade de gênero, enfim. Coloca o todes, então, né? Ao invés de colocar o X, porque é melhor pra leitura. Tá vendo, pessoal? Vamos tirar o X e colocar o E no lugar do X. Exato. Facilita para eles, né? Exato. Já que a gente quer trabalhar a inclusão, que seja a inclusão de todos, Exato. né? Todos, de todes, enfim, né? Todes. E sem o X, É, que acaba todes atrapalhando, com S. né? Ok. Dalva, como é que foi o nascimento da Giovana? Como que foi desde o começo lá? Assim, A gravidez foi tranquila? foi. Eu já tinha tido 2 outras filhas, né? A Juliana, minha do meio, estava com 7 anos. E aí eu fiquei grávida da Giovana. De início, né? Alegria, né? Mais uma, né? Até então a gente não sabia se ia ser menino ou menino. Aí quando eu estava na 25ª semana de gestação, eu tive um rompimento da minha bolsa, naturalmente. E assim, sem nenhum esforço, sem nenhum acidente, né? Porque a primeira coisa que o médico pergunta né? Caiu, sofreu acidente, bateu o carro? Não, naturalmente. Aí depois eles avaliando, né? Examinando tudo, foi detectado que na própria formação da bolsa formou-se um pontinho fraco, onde não aguentou o peso do líquido e ela rompeu. E aí corremos para o hospital, enfim, aí fiquei de repouso lá 2 dias, mas aí eu tive uma infecção e eles optaram em tirar, né? Tá. Porque aí eu estava correndo risco já, né? Estava tendo febre e tudo, então não dava para o bebê para continuar com a gestação. Aí descemos para a sala de parto, tudo já bem consciente, né? De que era assim, muito prematuro e que dificilmente ia, né, poderia sobreviver. E foram 25 semanas. 25. E o médico mesmo disse, né, conversou muito comigo, com meu marido, falou, olha, nesses casos é muito difícil, né, é muito prematuro tal, mas enfim, a gente foi. E aí ela nasceu, né, foi direto para UTI, e foi sobrevivendo aos dias, né, que eram cruciais, assim, né, 72 horas, 2 dias, 5 dias, e ela foi indo. Só que ela teve muitas complicações pulmonares, porque o pulmão dela não funcionava sem oxigênio. Então ela ficou muito tempo entubada. E ela teve, assim, durante até os 2 anos dela, ela teve que usar oxigênio. Então, mesmo depois que passou essa fase do hospital, que foram 9 meses, nós viemos para casa e continuamos com ela no oxigênio. Ela fez uma traqueostomia, né? E ficou utilizando o oxigênio mais quase 2 anos. E eles diziam que talvez ela não fosse sair, né, que fosse precisar sempre, mas aos poucos foi desmamando, né, ela foi fortalecendo e recebendo todos os cuidados.
E lá no hospital mesmo, depois de 7 dias, ela passou por uma cirurgia para fechar uma válvula, né, que estava aberta. E depois já foi detectado o descolamento da retina. Aí foram os médicos lá, tudo, sabe, assim, que era desse ramo, né, de retina da prematuridade. E fizeram a cirurgia, mas infelizmente, no caso dela, foi muito difícil. Eles não conseguiram reverter. Mesmo depois, a doutora Nilva, que é a médica que acompanha ela até hoje, fez novamente. Então, ela passou por 3 cirurgias. Então, assim, eu saía do hospital com ela, né? A gente saía ambuzando, colocava na ambulância UTI, vinha para o São Luís para fazer a cirurgia, voltava, sabe? Porque ela precisava do oxigênio, né? E uma vez nós viemos no Oswaldo Cruz também para fazer um exame, porque ela estava muito tempo só dormindo, aí eles achavam que ela estava com algum problema, né? E aí veio fazer uma ressonância, tal, tudo mais elaborada. Mas aí foram tirando algumas medicações, aí ela foi voltando. E durante 9 meses, né, nós vivemos no hospital com ela. Aí já foi Dia das Mães, foi Natal, foi Ano Novo, porque ela nasceu em novembro, né? Inclusive dia 27 é o aniversário dela. Ela, 27 agora? Aí ela nasceu em novembro e aí nós passamos Natal, Ano Novo, Dia das Mães, né? Ela foi sair só em agosto do hospital. Então foram assim, né, vários meses. E aí conseguimos trazer ela para casa. Eu me mudei do apartamento que eu morava, né, com meu marido e minhas outras filhas, para uma casa próximo para poder montar lá os aparatos lá, né? Tinha que ter compressor, os tubos de oxigênio, né, as mangueiras, e no apartamento não dava para fazer. Eles foram lá, fizeram uma avaliação, mas não dava para pôr. Se eu colocasse na sacada, ia fazer muito barulho, porque o compressor fica ligado a noite toda, né? E imagina, não tem embaixo do vizinho, em cima. E aí nós optamos, falar, não, vamos... Não, se vocês conseguirem, a gente tira ela do hospital. E eu não aguentava mais, eu queria levar ela para casa, porque ela era muito esperta, ela já conseguia gritar, ela desconectava o tubo, enfiava o dedinho e gritava, sabe? Ficava pulando no berço o tempo todo. Eu morava no hospital e minhas outras 2 filhas, sabe, já, né, assim, sofrendo, né, também, porque tinha que estudar, tinha que continuar a vida delas. Aí eu levava na escola e buscava, aí já coloquei em ônibus, né, para levar e buscar. Então, assim, mexe tudo, né? Abala todo mundo. Aí nós conseguimos trazer ela, nós fomos lá para essa casa, eles montaram tudo lá. Aí ela veio, aí nós ficamos lá 2 anos. Foi quando ela teve o desmame. E lá ela foi evoluindo. Durante esse período, ela voltou 2 vezes para o hospital. Uma vez que ela... Porque não podia pegar gripe, essas coisas, né? Porque aí atacava muito, era muita secreção. Então, você tinha que ficar aspirando toda hora, sabe? E foram 2 vezes. Uma vez ela ficou meio ruinzinha, aí já veio a UTI, a ambulância UTI já levou. Aí ela ficou internada, acho que 4 ou 5 dias, aí voltamos. E na outra vez ela voltou para o hospital para fazer alguns exames, tal, tudo. E aí começou o desmame. Aí ficava um pouco com tubo, com oxigênio, um pouco sem, depois ficava um dia, 1 hora, 2, à noite, depois de dia não, à noite sim, depois foi ficando. Aí do nada o médico falou, não precisa mais. Aí fomos lá, tirou, fez a cirurgia, fechou, né, Gi? Aí fizemos a primeira viagem. Fomos para Aparecida do Norte, a família toda, né? Agradecer, porque a gente é muito religioso, católico, enfim, acredita muito em Deus, eu tenho muita fé. E com isso tudo a gente foi, né? Aí voltei para o meu apartamento, né? Entreguei a casa e saíram todo mundo e aí continuamos nossa vida. Aí já foram outras, né, questões, né? Aí começou, né? Um outro tipo de correr atrás, aí escolinha. Eu ouvindo essa história, até me mexe comigo, me deixa comovido, porque
25 semanas são 6 meses. 5. 5, né? Quase 6, né? É. Eu também sou prematuro, nasci de 7 meses. Ai, que graça. Tinha Só- muitas crianças lá de Sim, 7 meses. Só que graças a Deus, a minha única coisa, o único problema que eu tive, assim, mais grave depois de nascido foi hérnia nas 2 virilhas, né? Entendi. Mas graças a Deus não tive É. nenhuma sequela. Mas- Só que também, Gi, até os 2 anos eu vivia no hospital. Cada hospital, cada hospital, cada hospital. Então eu queria aqui deixar um beijo pra Madalena. Minha mãe Pois é. Madalena, porque Tem que a gente é a tem que ser força muito- da mãe Tem que ser. que traz a gente ao que a gente é hoje, né? Tem que é ser a- muito É a forte. força da mãe, porque a mãe é a que sustenta nessa hora. É que segura A a família. gente larga tudo, né, pra Exato. fazer, né? Porque imagina, as outras filhas, a Fernanda e a Giovana, né? A Juliana. A Juliana, isso, Isso, Juliana. Isso. Elas deviam sentir saudade da mãe, que Nossa, ficava muito no hospital. olha, eu vou te falar uma coisa. Durante eu até vou me emocionar agora. Durante esse período que a Giovana ficou no hospital, a minha filha Juliana fazia balé. Ela é formada bailarina, a Juliana. Ela fez fama. E ela teve uma apresentação, mas o Fama dava aula na escola que ela estudava, sabe? Ela estudava no Anglo Latino. O Fama dava aula lá para os pequenininhos, tal. Depois de um tempo eles iam para a escola, né? Fazer lá na escola. E ela foi a primeira apresentação de balé dela. Então tinha que fazer o coque, tinha que fazer tudo. E eu não pude ir ver minha filha. Aí eu tinha minha cunhada, né, que foi super gente fina, que cuidou dela, levou no salão para fazer o coque, enfim, e ela foi e apresentou. Então isso mexe muito, né? Sim. E durante esse período também eu perdi minha mãe, entendeu? Assim, minha mãe veio passar o Dia das Mães comigo, porque eu não pude ir lá, porque minha mãe morava no interior. Então minha outra irmã trouxe ela para passar o Dia das Mães comigo. Foi quando minha mãe viu a Giovana. Aí ela foi, levei ela no hospital, nós passamos a tarde toda lá. Ela pegou a Giovana no colo, tudo, aí conversou muito comigo. E aí ela foi embora. E aí naquela semana eu fiquei sabendo que a Giovana não iria enxergar de jeito nenhum, sabe? Aí foi muito difícil. Aí eu liguei para minha mãe na quarta-feira, né? Aí minha mãe falou: filha, Deus sabe de todas as coisas, entrega na mão dele, sabe? O que vai ser, o que tiver que ser, vai ser. Você tem muita fé, você acredita, a Giovana é linda. Depois de 2 dias minha mãe morre, entendeu? Minha mãe tinha uma bronquite asmática e ela teve uma crise e deu uma embolia pulmonar. Então assim, ela foi na clínica na sexta-feira para fazer uma inalação. Aí a médica viu que acho que a saturação dela estava muito baixa, chamou a ambulância e levou para o hospital. Quando foi no domingo, minha mãe morreu. Então assim, sabe, acontece umas coisas na vida da gente que hoje eu pensando, falando, não, acho que eu tinha que passar por isso, né? Sim. A Giovana tinha que vir pra gente, e a Giovana só é alegria em casa, é amor, sabe? Lógico, tem a parte difícil. Você quer ter um filho que tem uma deficiência? Nenhuma mãe quer, mas o filho é teu, ele te veio. Você tem que amar, você tem que ajudar, você tem que ensinar. Então, assim, Giovana é muito independente. Giovana cresceu ali, aprendendo. Tem bastante proteção? Tem. Não tem como, mas não é só ela. As outras 2 também têm, né? Então, as outras 2 você também são mais independentes? São, né? Já são mais velhas, já tem um caminho mais trilhado, tudo. Mas a Giovana está trilhando dela. E o filho sempre vai ser filho, a mãe sempre vai ser mãe, né? Não importa a idade. Tá trilhando, Não importa a idade. Então, eu acho que você acaba se ressignificando como mãe a cada filho, independente de quem seja. Porque assim, um nunca vem igual ao outro. Não, totalmente diferente, né? São personalidades Exato. diferentes. E aí um novo aprendizado, acho que não só como mãe, mas como pessoa, assim. E a gente pra só vida, tem né? que dar amor, né? Tem que ficar as coisas boas.
E você comentou uma coisa muito interessante, porque uma vez nós entrevistamos a Daisy, né, que ela é mãe de uma criança que tem autismo. E ela tem um filho, né, que tem autismo, que é o Endres, e tem a Nina, que é a Clara, que não tem autismo, né? Entendi. Mais velha. E aí ela se emocionou também, porque ela falou, Lu, um dia a Nina chegou pra mim e falou assim, eu vou ter que ter autismo, eu vou ter que ter alguma doença pra você dar atenção pra mim? Por quê? Porque requer e cobra muita atenção uma criança que tem autismo também. E é involuntário, né? Não tem como, porque aquela criança já é um pouco mais independente. Essa daqui depende de você meio que o tempo inteiro, né? Então eu imagino, eu não sou mãe ainda, mas eu imagino o sentimento, sei lá, não sei qual seria o sentimento, se de culpa, de puxa, eu não fui, não consegui ir na apresentação, não sei o que fica, mas deve ser um aperto enorme, né? Não, é muito difícil. Você deixar de fazer muitas coisas, né? Não querendo pôr culpa. Não que ela... Isso. É assim, porque você não pode, não dá para você estar em todos os lugares, né? Mas o amor e a situação te obriga a trilhar, né? E naquele momento ela precisava mais de mim, então eu tinha que estar do lado dela, entendeu? Sim. Então, assim, são escolhas. Eu gostaria de estar lá? Gostaria de estar lá com ela, como estive outras vezes, inclusive com ela juntas, né? Nós todos juntos. Mas, e você vê, hoje ela dança, hoje as irmãs vão lá aplaudir, você entendeu? É isso. Mas naquele momento, quem precisava era ela, então... Sim. Assim, e o amor é igual, a gente ama todos os filhos. Acho que assim como em algum outro momento também, uma outra precisasse mais. Enfim, não tem essa coisa de muitas culpa. vezes, né? E quando você ficou sabendo, assim, que a sequela da Gi seria essa deficiência então, visual? foi nessa fase. Ela nasceu em novembro. Aí, logo em seguida, ela passou por essa cirurgia, depois, acho que de uma semana, duas, acho que uma semana fechou a válvula, que estava aberta. Aí, depois de, acho que mais ou menos uns 15, 20 dias, não mais, acho que mais de um mês, perceberam que ela tinha o descolamento da retina, eu acho que foi até mais, porque aí foi maio, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Acho que foi. Eu tenho tudo, sabe? É que eu não me lembro agora. Mas assim, foi nesse meio da UTI aí que ela estava, que foi detectando, né? Primeiro, está com descolamento, aí faz a cirurgia. Aí agora tem que esperar tantos dias para ver se colou, faz exame de novo, fez de novo, entendeu? Aí foi quando falaram, né? A médica falou, infelizmente a gente não conseguiu colar, mas até aí você ainda tem algumas esperanças, né? Porque vai crescer ainda, pode fazer mais cirurgia, tudo. Mas é muito difícil, né? E quando falaram pra gente, pra mim, pro meu marido, foi muito. Eu lembro que a gente voltou chorando do hospital, foi à noite, que eu ia de manhãzinho, eu levantava às 5 horas da manhã, tomava banho, colocava as meninas no ônibus, que o ônibus passava às 6h30 pro colégio, aí eu catava o carro e ia pro hospital. E aí eu voltava por volta de 11h30, meio-dia, que o ônibus chegava por volta de 1 hora, mais ou menos. Aí ela chegava e eu ficava um pouco lá, e quando dava umas 2 horas eu sumia de novo pro hospital. Eu não conseguia ficar em casa, eu ficava desesperada para ir para lá. Aí depois, quando já passou, depois de uns 3 meses, aí eu comecei a não ir essa tarde, né? Porque as meninas começaram a sentir muito. Elas faziam natação, a Julie fazia balé. Aí eu comecei a meio que ficar um pouco com elas. Aí eu ia no final do dia com meu marido. Aí ele chegava do serviço, aí a gente ia tipo 6 horas, 6h30, 7 horas. Aí a gente ficava lá até meia-noite. Aí tinha uma menina que trabalhava comigo, ela esperava eu voltar do hospital, ficava com as meninas em casa.
Aí eu chegava e aí meu marido ia levar, eu descia do carro e ela descia e ele ia levar ela, que ela morava meio perto, sabe? E aí foram assim, até a gente, né? A gente vai adaptando, né? E foi nessa época aí que a gente ficou sabendo, né? Que eles falaram, olha, infelizmente as cirurgias não deram certo, ela tem descolamento mesmo da retina, nasceu muito prematura. Aí até então você não imagina quanto é isso, né? Como que vai ser isso, né? Porque é tanta informação, aí que você vai, né? E quais foram os seus maiores medos, assim, quando você ficou sabendo? As dúvidas, os receios? Eu sei lá, eu não... Muito novo, né? Como eu nunca tinha convivido com uma pessoa cega, eu nem imaginava como que era, sabe? Porque a gente eu não tinha, eu sabia que existia, que tem, né? Você vê, mas aí até então, a hora que você recebe essa notícia, você fala, meu Deus, como que vai ser? Né? Mas aí você começa a sentir quando ela começa a mostrar como é. Entendeu? Ela te mostrou, né? Ela mostrou. Mãe, vai ser assim. Porque aí eu ficava pensando, né? Meu Deus, como é? Mas até então, né? Aí, conforme ela começa a desenvolver, depois que ela começa a andar, a se locomover, a querer as coisas, a pegar, a fazer isso, aí você começa a ver como é que é, né? Aí você... É muito difícil, é um parque. Mas aí a médica, a doutora Nilva, ela foi muito bacana comigo. Porque assim que ela ia na minha casa examinar a Gi. E ela, sabe, muito otimista, né? Vamos fazer de novo, vamos não sei o quê, vamos fazer outra cirurgia, vamos pensar isso e aquilo. E aí depois ela conversava muito, ela falou assim, olha, tem uma instituição que dá todo apoio, né? E ela me passou o nome da instituição para deficiente visual, tudo e tal. E aí eu fui buscar. Eu fui lá. Falei, eu tenho que ir. Minha filha vai precisar. E lá ela começou a receber, sabe? E eu também, fazia junto a terapia ali, sabe? Era no chão, com bola, com brinquedos, com isso, com chaco. Aí você vai, sabe? Aí você mesmo foi desenvolvendo técnicas. Aí eu fui desenvolvendo técnicas em casa, buscando. Aí você já vai mudando as coisas de lugar, né? Deixando. Ela tá andando, batendo aqui. Você vai, tira dali, vai mostrando. Porque assim, tudo que eu modifico em casa, eu tenho que avisar para ela. Entendeu? Então, se eu for tirar a mesa de lugar ou a cadeira, né, Gi? Eu tenho que falar, Gi, a mãe vai tirar isso daqui e vai pôr em tal lugar. Você fica brava quando ela fica mudando as coisas de lugar, Gi? Mais ou menos. Mas eu não... Pra quê? Mas eu sempre aviso, Gi, ó, tal coisa eu vou pôr aqui, tá? Ela fica brava quando a menina limpa, às vezes, cara... Isso nem quero falar. Que não avisa, às vezes, assim, né, vai no automático, né, e esquece. Você falou de estratégia, quais foram, você consegue contar pra gente algumas estratégias que você teve que usar, assim, além de saber que tem que avisar, né, com quantos anos ela começou a andar, o que você percebeu que você teria que fazer pra adaptar algumas coisas a ela? Então, quando eu estava no oxigênio ainda, com a traqueostomia, porque eu mudei do meu apartamento e depois de 9 meses, ia fazer 9 meses, quando a gente tirou ela do hospital. Eles montaram tudo lá, né? O home care montou tudo, veio tudo certo para dar o atendimento. Aí nós trouxemos ela do hospital, ela veio de UTI, né? Que ela precisava de oxigênio. Aí já colocou ela lá, aqui, o bercinho vai ficar aqui, já conectou. Já tinha as atendentes, né? Tinha enfermeira 24 horas junto comigo. Eu ficava em cima, né? Olhando, ajudando, né? Querendo aprender, mexer, aspirar. Eu fazia tudo. E aí começamos a entrar com... Ela já estava se alimentando, sabe? Já estava comendo, tomava mamadeira. Aí o pediatra era leite de cabra.
era óleos graxos que ela tomava para fortalecer, sabe? Mas isso por indicação Tudo, médica mesmo. tudo do pediatra que Recomendação acompanhava ela. Aí eu comprava uns óleos graxos, meu marido ia buscar, acho que lá pro lado do Hospital São Paulo, para misturar. Você acredita que a gente misturava creme de leite na papinha dela, que ele mandava? Tudo para fortalecer o pulmão, sabe? E era tudo isso, era cada alimento, aquele leite com ferro, uns leite muito diferentes, sabe? Eram uns leite bem fortes. Foi totalmente diferente, né? Foi. A criação da Gi. Foi bem diferente. E hoje- Abacate, eram umas coisas muito doidas. Hoje E ela o que a gente comia. mais gosta de comer hoje? Ah, meu Deus, se eu falar. Pode ser, pode ser salgado, pode ser doce. Muito. Fala um Nossa, doce e um muito- salgado. É, um doce e um salgado. É. Meu Deus. Cheesecake, bolo de chocolate, cenoura. Ela que não era bolo, delícia, então. é. Cheesecake, bolo de chocolate. Torta de morango. Olha. Eu prefiro doce do que salgado. Ah, Salgado eu gosto de batata frita. Nossa, batata frita É é bom. bom, né? Fast food, E de comida mesmo, que a mãe faz. estrogonofe, eu amo. Hum. Eu como uns legumes também, berinjela que ela faz. Estrogonofe de carne ou gosto. de frango? Qual que você gosta mais? De Os carne ou de dois. frango? Os dois, né? Depende, gosto dos dois. Em casa. sem estrogonofe, né? Macarrão, eu amo comida italiana também. Mas... Que bom. Eu também adoro comida italiana. Macarrão, lasanha, Nhoque. né? Nhoque. Aí foi isso. Então, você estava perguntando quando ela começou a Quando que ela andar. começou a andar? Então, nesse período lá da casa, a gente começou a colocar, eu comprei um andador, que ela ficava desesperada no berço, com aquele cano, né, ligado, e ficava querendo sair, a menina tirava ela, tinha uma poltrona, colocava, ela queria ir pro chão. Aí eu falei, vou comprar um andador. Aí fui lá, comprei um andador e trouxe. Aí eu falei, coloca ela aqui. Aí colocava, aí ela começou, sabe, ali dentro do quarto. É só aquele espacinho. Aí eu lembro que o pediatra chegou e falou assim, muito simples. Vamos arrumar tem como arrumar uma mangueira mais comprida? Vamos arrumar. Aí meu marido foi comprar, não sei quantos metros de mangueira. Aí conectou, aí a mangueira no oxigênio e nela, né? Porque é uma mangueira assim, né? O tubo, né? E não comprou na casa médica, né? Lá no onde é o Hospital São Paulo, não sei se vocês conhecem. Lá tem várias casas que vendem produtos médicos, né? Aí ele comprou não sei quantos metros. Então, era um sobrado e tinha um corredor. E o quarto, assim, aí tinha um quarto lá no fundo onde eu ficava. Aí tinha esse quarto onde ela ficava e do outro lado tinha outro quarto onde as outras duas meninas ficavam. Aí a gente colocava a mangueira e colocava o andador no corredor. Aí ela andava para lá e para cá, nesse corredor, sabe? Até onde a mangueira dava. Mas foi muito engraçado. E aí depois, quando começou o desmame, na hora que no tempinho que ela ficava sem, a gente também colocava ela na mangueira, no andador. Aí a menina descia com ela, deixava ela na sala, aí colocava um monte de almofada, ela ficava no chão. E ali ela foi. Aí quando ela tirou, fechou, aí ela já estava quase andando. Praticamente andando. Aí foi rapidinho. Aí começou na fisioterapia, tudo. Aí ela começou a andar sabe, fazer equilíbrio, sabe? Porque precisou fazer tudo isso, sabe? Então eu levava ela, acho que 2, porque quando tinha o atendimento, eles vinham em casa, mas depois que tirou tudo, aí acabou o atendimento. Aí eu tinha que levar, eu levava ela na clínica. Eu levava 3 vezes por semana, ela fazia todo o trabalho de fisioterapia, fazia equilíbrio, andava na barra, aí começou a andar, se soltar. Aí depois, quando eu comecei já a levar ela, aí já comecei a levar ela lá na instituição, aí já comprei uma bengalinha pequenininha, ela já começou a andar com a bengalinha, aí foi. Então você começou a trabalhar a autonomia da gente desde pequena, né? Em algum momento você teve essa dúvida, ai meu Deus, como que eu vou fazer para trabalhar essa independência dela, essa autonomia?
Teve algum receio, Então, assim? por mais que eu tenha trabalhado a independência dela, todo esse lado assim que ela sabe bem, ela sabe tomar banho sozinha, ela sabe se alimentar. Muitas coisas ainda ela não consegue fazer sozinha, né? Mas assim, é questão de só você ensinar, entendeu? Aí você ensina uma vez, duas, mostra como é, deixa ela pôr a mão para ela sentir, tomar uma água. E aí ela vai embora, entendeu? E Mas nessa época você trabalhava fora? Não. Quando você engravidou da Gi, não, você já não já não trabalhava tava, mais? já Tá. tinha parado. Aí eu já não tava lendo mais fora, eu já tava em casa, só correndo atrás dessas coisas mesmo. Tá. E você como mãe percebe que a vida da Gi poderia ser mais fácil se... Não sei, se a gente conseguisse adaptar algumas coisas que às vezes talvez sejam coisas simples, mas que não são feitas, seja na rua, seja nas escolas, seja nos lugares. O que você acha que poderia ser feito para facilitar a vida da Giovana e de outras pessoas que têm deficiência visual? Olha, em relação à Giovana, é muito difícil eu falar, porque a Giovana não anda sozinha na rua, entendeu? Infelizmente, eu falo infelizmente, porque eu gostaria que ela andasse, mas eu não tenho coragem. Então, assim, é o que eu falo, acho que enquanto eu viver, eu vou estar acompanhando ela, entendeu? É uma coisa de... Eu sei que muita gente fala, não, ela tinha que ter, ela tinha que andar, mas eu não consigo, entendeu? Minhas duas outras filhas, se elas vão pegar metrô, vão chegar tarde de metrô, eu vou buscar no metrô, eu não deixo elas andarem do metrô até em casa, não é muito longe, mas eu tenho medo. E eu sei como é que é a rua. Eu vejo todas as dificuldades que tem as calçadas. Isso aí é horrível, é horrível. E não é só em lugar ruim, não. É em lugar bom também, entendeu? Bairros bons, que digamos assim, né? Eu Não acho é? que falta uma padronização, né? Não é nem irregularidade, porque às vezes a rua é muito íngreme, mas não tem a padronização de calçada. Mas mesmo, então, mesmo em ruas que não Isso são, dificulta em muito. lugares mais movimentados, em lugares, sabe? Sim. Que, digamos, né, falar, não, aqui tinha que ter. Mas é um absurdo, a rua da casa mesmo. Outro dia nós andamos a pé, Né? hã? Quarteirão mesmo. Um quarteirão de casa mesmo, tem. Então é difícil para a pessoa andar. Tem Será muito que- obstáculo, tem muito tijolo Buraco. solto, muita coisa torta, entendeu? E fora que as pessoas também deixam, né, pelo meio. Então, teria que mudar muita coisa, muita coisa. E eu vejo pelas meninas também que andam sozinhas. Eu admiro, nossa, eu admiro muito. Eu falo, gente, eu não consigo. Eu fico tão... Sabe, me emociona de ver as meninas andando sozinhas, saindo de casa. Elas vão pro balé sozinhas, vão com as bengalinhas delas, e elas pegam o metrô, pegam um ônibus, tudo sozinhas. Eu fico maravilhada com isso. Mas eu não consigo deixar a Giovana ir. É coisa de mãe, né? Não consigo. Infelizmente, eu não consigo. Isso aí não tem como. Será que alguma demarcação próxima da calçada, mesmo na rua, igual existe ciclovia hoje em dia, alguma demarcação, porque tem aquela identificação para o deficiente Tem, visual. o piso e o Tátil, tátil. Isso. Será que ajudaria? De repente uma mini faixa ali próximo da calçada, mas não na calçada, na rua mesmo. Igual Ah, se você for- fala geral, né? Sim. Você acha que não, Gi? Ah, Mas em que Mas lugar é- que ia fazer esse piso? Então, teria Na que ser em rua, né? tudo, né? Porque, você vê, tem quando avenida a gente aqui. vai atravessar a rua, por exemplo, eu já fiz, né, mobilidade e tudo mais. Uhum. E eu já. A gente precisa de ajuda. Sim. Todas as meninas Todas. precisam de ajuda para atravessar a rua. É. Porque não tem Todos. como, né? Não tem como. E aí depois? E depois que Como? atravessa, Elas né? param É. e ficam esperando. Entendeu? Alguém parar do lado e oferecer ajuda. É. Elas param e ficam esperando. É muito difícil andar, porque
falar tudo, tem piso tátil, igual dentro do metrô, tem todo o piso tátil e tal, então elas entram no metrô, aí elas vão andando no piso e tal, param na plataforma, entram no metrô. Só que na hora que ela sai lá fora, para ir na rua, não tem piso tátil mais. Aí é calçada, poste, lixeira, sabe? Sujeira, Gente buraco. andando para lá e para cá, e elas vão lá na bengalinha, tac, 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 chega na esquina, farol. Elas têm que atravessar. Só que elas não sabem, porque não tem farol, não tem sinal sonoro. Porque se tivesse, porque nem todas têm, mas até que fizeram bastante agora, guia rebaixada, Sim. com o piso, né, a demarcação. Então elas chegam ali, elas sabem que rebaixou, vai ter que é farol, ou tem que parar. Só que aí elas ficam esperando alguém vir do lado e oferecer para ajudar a atravessar. Porque se tivesse um botão para apertar que fosse sinal sonoro, você apertaria, aí ia tocar o sinal, você ia atravessar. Mas não tem. Mas acho que até isso é um medo, né? De vir alguém e ajudar a atravessar. Quem Aí é que esse tá. alguém? Vai ajudar a atravessar? Quem é esse alguém? Hoje Vai em ajudar a dia? atravessar? Só Desconhecido. ajudar a atravessar, né? Então, eu tenho coragem, eu penso tudo isso. E, Giovana, qual que é a melhor maneira das pessoas te ajudarem, assim? Porque às vezes as pessoas querem ajudar e na afobação já pega, já segura o braço e você fala, opa, peraí, né? Toque, ó, precisa Braço, de ajuda, ombro, mão. como que... Precisa de perguntar, você precisa de ajuda, você vai até onde e tal. Aí eu não precisa, preciso, obrigada. E não É te não levar, né? perguntar, Acho que oferecer porque o muitas braço pessoas- pra que... Já vi muitos relatos de pessoas que a pessoa vem aí pega já no braço e vai embora. Sai puxando. A gente ouve dizer que o correto é você oferecer ajuda e a pessoa sim segurar em você e te Sim, acompanhar, né? é. E não você Segurar segurar a no pessoa e braço. arrastar. Não, falar, "Vamos embora." você Você segurar. seu braço, Oferece o braço. a braço da pessoa pessoa. vai e segura em você. Perfeito. E aí, com uma mão ela segura e com a outra ela vai com a bengala. Perfeito. Entendeu? Agora a gente vai conversar com a Giovana. Giovana, fala pra gente quem é a Giovana, do que a Giovana gosta, quem a Giovana é. Legal, assim. Isso. Eu sou Giovana, eu gosto muito que me chamem de Gi, o povo do balé me chama de Gigi também. Gosto muito de arte, amo esse meio artístico, dançar, cantar. Gosto muito de ficar com a minha família também. Gosto muito de ficar no computador também. Conversar com os amigos e tudo mais. E de estudar também, gosto bastante de ler, de escrever também. É isso. Eu olho pra Giovana e vejo uma pessoa muito vaidosa. Acertei. Gosto de Cabelo maquiagem. comprido, maquiagem, Sim. batom. Eu gosto de me arrumar, amo maquiagem, amo escolher minhas roupas. E é isso, eu gosto muito de me sentir bonita, apesar de tudo. É importante você falar isso, porque nós comentamos antes até da gravação, né? Que a Giovana não é deficiente. A Giovana, ela tem uma deficiência. E qual que é a diferença disso, pessoal? A pessoa, quando a gente fala que a pessoa ela é deficiente, como se a gente resumisse a pessoa à deficiência Se dela. limita a isso. né? Exato. E a Giovana, ela é muito mais do que isso. Ela tem uma deficiência, mas ela é uma pessoa vaidosa, que gosta de comer estrogonofe, que gosta de batata frita, que ama mais doce do que salgado, que adora artes, fazer balé. Olha quanta coisa, né, que tem na Giovana pra gente destacar uma como se aquela uma fosse a mais importante, ou pior, como se ela fosse a única, né, coisa. Giovana é muito mais do que E isso. junto a tudo isso, ela acabou de falar que ela é vaidosa, tem um sorriso lindo. Né, Gi? Obrigada. Gi, a gente tem umas perguntas, assim, que são populares, né? Então, pode ser algumas perguntas meio bobas pra você, como a gente comentou antes, você pode ouvir isso várias vezes, mas acho que é importante a gente falar,
para que as pessoas em casa tirem essas dúvidas também, né? Sim. Do que pode falar, fazer, o que não pode. Aí a gente Sim. separou algumas curiosidades aqui, tá bom? Tá. Vamos lá. A gente perguntou isso até antes pra você, né? Se você encontrasse um gênio da lâmpada, só que esse gênio ele só vai te conceder um desejo. Qual seria esse desejo que você pediria? Acho que, principalmente no mundo de hoje, que as pessoas conversem mais umas com as outras. Diálogo, principalmente diálogo. É um pedido só, né? Quer ir pro segundo? Saúde. Eu vou te conceder mais um pedido. Faz de paz, conta que eu sou o Concede gênio. mais. Vamos deixar o É, gênio com os faz- os três pedidos. Aí, mais 2. A paz, amor, muito amor, né? Que o amor supera Amor, o tudo. diálogo. E O diálogo é uma forma de amor, né, Gi? também, Não valeu. valeu. Valeu sim. E a saúde, né? Principalmente da minha família, das pessoas que eu amo. Nós comentamos aqui antes da gravação que nós demos um pedido só para ela no início, né? E ela fez o pedido dela. Qual que foi, Luana? O pedido dela antes da Ela gravação? ficou em dúvida, né? Eu Ficou fiquei um em Ela não tempão sabia o que perguntando, pedir. E aí sobre. pensou em saúde. Agora nós demos 3 pedidos para ela. 3. Ela pediu diálogo, saúde e qual foi o outro? Paz, amor. Paz, amor. Em nenhum momento ela pediu para enxergar. Olha que interessante. Então, isso não é a prioridade para ela. A prioridade é o bem-estar, é a saúde, é o diálogo, é o amor. Então, isso serve de reflexão para todos nós, né? Na verdade, essa pergunta foi feita porque às vezes a gente tem um pré-conceito do que as outras pessoas desejam para a vida delas, Exato. né? Mas o que a Gi deseja para a vida dela é diferente do que a Dalva deseja, do que eu desejo, do que o Will deseja. Então, a Gi, ela já nasceu com essa condição da deficiência, então ela se adaptou desde pequena, né? Então, para ela, hoje ela já está adaptada, então talvez não seja o mais importante, né, Gi? Porque às vezes tem essa coisa de olhar, ai, tadinha, né? Não, gente, ela vive a vida dela normalmente, Não né? é isso que eu quero. A deficiência, pra mim, ela é só um detalhe, ela não me define como um todo. Né? E as pessoas falam, ai, coitada, né? Isso, por exemplo, até falar aqui que é o capacitismo, né? Que hoje se fala muito sobre isso, que é a discriminação contra as pessoas com deficiência. Então as pessoas, ai, coitada, não consegue fazer isso. E a deficiência não impede, por exemplo, eu dançar, de eu fazer as coisas que eu gosto. Assistir filme. Assistir série, essas coisas. Porque eu sou muito mais do que isso. Então, o que importa é o que eu sou, quem eu sou, o que eu faço e não minha deficiência. Ela é apenas um mero detalhe, que é uma parte de mim, sim, mas ela não... Isso Não te limita. não te limita e não resume Boa. quem eu sou. Ela comentou com a gente também, né? No off, que seria interessante, sim, enxergar para conhecer o mundo, conhecer as coisas, conhecer as pessoas, né? Conhecer as cores, né, Gi? Sim. O cinza. Mas não que isso realmente seja uma prioridade mesmo, né? Exato, é. Tem uma curiosidade bem interessante aqui. Gi, quando você dorme, você sonha? Sonho. Você sonha com o quê? Com várias coisas. Eu no parque com a minha mãe. Sonho normal mesmo. Às vezes são coisas que eu nem entendo. Inclusive, às vezes eu até vou procurar o significado. Por que eu sonhei isso? E assim, uma curiosidade é que eu não enxergo. Eu sou exatamente quem eu sou nos meus sonhos. Eu não enxergo nos meus sonhos. Eu vejo o que eu vejo, vultos, luzes. Eu não sei porquê, eu achei que eu até tava me perguntando, como será que eu sonho? É o mundo que você É o conhece, mundo né? que eu conheço mesmo.
Eu acho que fica mais no sentido também, né? Da Daquilo que você sensação, sente, que você absorve. São sensações, né? Que eu sempre tive. E isso capta nos sonhos. É bem interessante isso. Eu ia perguntar como que é pra Giovana essa coisa de ter que andar sozinha, mas você não anda sozinha, né? Sozinha. A Dalva não deixa. Vamos lá. Hoje você tá com quantos anos? 23. 23. Você já pensou em namorar? Sua mãe não tá aqui. Ela saiu, ela foi no banheiro. Já, mas eu não tenho pressa sobre isso, sabe? É uma coisa, eu tenho vontade, assim, né? Mas não sou, nossa, quero namorar. Tá. Quem sabe algum dia, mas não fico pensando. A hora que tiver que ser, vai ser. E quais são suas prioridades pra escolher um parceiro? Engraçado. Não, pergunta difícil. Fofo. Inteligente, que tenha gostos em comum comigo. E que me aceite como eu sou. É interessante você falar uma característica fofo, né? O que é fofo pra você, assim? Educado? Educado, que te trate bem, trate como você merece ser tratado. Carinhoso. Que hoje é tão usado esse termo fofo, né? Ela já comentou alguma coisa contigo, Dalva? Já chegou a conversar? Você já chegou nesse momento de se interessar por alguém, sei lá, conversar mãe? A Giovana é bem tranquila em relação a isso. Ela tem muitos amigos, né? Eles têm grupo na internet, ficam até final de semana, altas horas, batendo papo. Já conheceu alguns amigos, mas ela nunca teve, assim, esse interesse em namorar, tal, tudo. Ela mesma fala isso, né? Que... eu não tenho, a hora que tiver que ser. É que ela tá focada mais assim, né? Esse tempo todo mais na faculdade, nas coisas que ela quer conquistar, Nerd, sabe? como diria minha família. Ela gosta. Então, e acho que também não apareceu, assim, acho que não despertou ainda, não apareceu, né? não surgiu. Ela ainda não sentiu esse, né, assim. Mas é bem tranquilo. Se ela quiser conhecer alguém, se ela tiver interesse... Você tem que responder assim, Gi. Eu recebo tanto amor que isso não é prioridade. Né? E a Gi é uma pessoa muito, muito responsável, né? E ela tem uma cabeça muito boa. Eu acho que o que te tranquiliza bastante também, né? Ela tem, ela não vem conversinha, sabe? Assim, ela é bem focada, ela é bem certa forte, do né? que ela quer, sabe? Ela não... Mas é isso, né? Eu acho que vai acontecer. Uma hora acontece, né? Acontece para todo mundo, né? Sim. E ela não tem pressa. E em relação à faculdade, por que você escolheu cursar Direito? Primeiro, porque eu gosto muito de escrever, né? E... Primeiro eu falei, Direito, legal, gosto de muita leitura, muita escrita. E lidar com pessoas, né? Advocacia. Tem uma área que eu gosto também muito, que é o biodireito, enfim. Foi por escolha mesmo, mais de escrita e de leitura. E lidar com leis também, ler código civil, código penal. Eu já pesquisava sobre código penal, civil, eu sempre gostei muito de pesquisar, e foi por pesquisa mesmo. E por trabalho também. Então não foi uma decisão difícil, né? Escolher o direito. Não. Eu fiquei muito, na verdade, entre direito, filosofia, sociologia. Sempre fui das humanas. Aí eu escolhi direito. E dentro do direito, assim, tem alguma área que você quer se especializar e por quê? Direito ambiental, porque meu TCC foi sobre isso. Foi sobre a biopirataria, fauna, meio ambiente. Gosto muito, sempre gostei de pesquisar sobre a Amazônia, queimadas na Amazônia, direitos dos animais. Sempre amei meio ambiente, agricultura e o biodireito,
que o biodireito ele é o direito à vida, né? Então ele aborda muitas questões sobre aborto, eutanásia, reprodução assistida, direito médico, direito do paciente, enfim. Acho muito legal. E qual foi a sua maior dificuldade na faculdade? Atualmente ou Não, ao todo, assim. ao todo, no geral? Fala real. Teve uma hora que você falou, isso aqui tá muito difícil. Sou. Fala real. Sou Socialização. socialização com os colegas. Ah, tá. Eu sou muito, Tímida. assim, muito quieta, Tá. muito fechada e até mesmo de pedir ajuda eu tenho um pouco de dificuldade, sabe? Mas eu fui me adaptando, estudando livros também, de achar livro na internet, porque lá era tudo em xerox, biblioteca, e sempre foi meio difícil de achar os livros, às vezes não tinha. Aí tinha que, os professores passavam por e-mail ou no grupo do WhatsApp, mas a socialização, no geral, foi muito difícil pra mim. E hoje tá mais tranquilo pra você. Acho que Tá, foi mais no mas começo. mais no começo. Isso em todos os lugares, talvez. Mas é uma personalidade, acho que é sua, né? De ser um pouco mais quietinha. É minha. No No cantinho. balé eu me socializo um pouco mais, mas também não é tanto, sabe? Mas na faculdade foi a socialização e um pouco dos estudos também, de Falta, né? De falta material. de recursos, enfim, de material, porque a biblioteca virtual às vezes não tinha o livro e tinha só em tinta. Ou era xerox que alguém pegava. E aí, como que esse você professor- fez nesses casos? aí ou alguém passava por e-mail pra mim, ou tirava xerox, a minha mãe ajudava a ler, né? É. Em casa, meu pai. O pai dela Depois da ajudou família. muito ela. Você chegava a utilizar alguma vez aquela leitura OCR que digitalizava o texto ou não? Não era um recurso... Era mais no computador mesmo. É, né? Tudo pelo computador. Porque hoje a gente consegue Fácil, pegar o celular e fácil, escanear o texto, né? E passar para digital. Aquela impressão. Mas às vezes o computador lia foto, né? Ah, O sim. computador não me Não, foto. não conseguia escanear. Aí o professor houve até casos de prova mesmo. Assim. O professor tinha que escanear e não conseguia, e tinha que converter para Word. O direito já exige muita pessoa. E com essa dificuldade, né, de não ter ajuda, Quantos anos foram, filho? 5 anos. 5 anos. Essa luta. Mas acabou? E era uma coisa que daria para facilitar, né? O que você indica, assim, para as faculdades? Hoje a gente tem Vai, gente. muita faculdade online. E eu acho que é uma coisa não só interessante, mas importante de se comentar e de que seja feito, né? O que você acha, Gi, que pode fazer, assim, para Pra facilitar melhorar a vida? do cego. O que você falar, eu vou listar aqui embaixo depois para deixar bem claro para todo Pra mundo. você, o a que dificuldade que melhoraria você teve. se tivesse? Pode falar. Essa sua dificuldade com os livros, assim, o que poderia ser feito pela faculdade para que você não tivesse toda essa dificuldade? Material digital? Mais coisas mais livros, mais coisas digitalizadas, até porque a gente faz tudo pelo computador mas as pessoas saberem, precisa precisa de ajuda e tudo mais. E quando você fala digitalizado, o site web ou o PDF? Qual dos dois, assim, mais precisamente, para te ajudar? Eu consigo ver pelos dois, tanto o PDF quanto o site. Mas Não tem uma preferência, assim? Os dois ajudam da mesma forma? os dois ajudam. PDF é o que mais fácil que você baixa, né? É portátil, né? Você pode carregar. No computador. E às vezes não tem internet pelo site, Uhum. né? Mas o que melhoraria era ter mais
ter mais livros, mais material adaptado pra gente, ser mais fácil de achar. Por exemplo, livros, por exemplo, como foi o caso do meu TCC, eu achei muita matéria sobre direito ambiental, mas livros foram poucos. Até achei 2, até que a minha faculdade teve como leitura, né, obrigatória, mas achei, mas ou não estava atualizado, ou era difícil de achar mesmo, então... E as suas notas sempre foram boas? Sempre foram boas. O pessoal da família chama ela de nerd, que ela comentou Também. de nerd, é isso? Também, sempre me falavam, eu fiz um trabalho um dia, nossa, você tem cara de nerd, você parece muito nerd. Eu tinha nem ideia. E Gi, essa é uma pergunta da Thaís, da nossa intérprete de Libras também. Como que se constrói as suas memórias afetivas? Como que você lembra, assim, das coisas que você fazia na infância? Tem algumas coisas que te marcaram? Como que funciona essa memória afetiva? Olha, como que eu lembro? Eu lembro de várias coisas, por exemplo, de eu brincando de roda na casa da minha tia, que tinha eu, meu primo e uma conhecida minha, e minha irmã tava junto. São coisas que marcam mesmo a infância. Eu com meu pai no escritório de casa que a gente tem, eu sempre ouvindo música com ele. Eu, minhas irmãs também. Eu com a minha irmã vendo TV quando era pequena. Então eu e minha família, a gente foi sempre unida, né? Então eu tenho muita memória com a minha família. Então são coisas que me marcam. Por exemplo, brinquedos que eu brincava. Eu tinha um quartinho pequeno em casa. Lembro de eu brincando no quartinho. Você lembra? Lembro, do quartinho rosa. Você lembra que os pisos eram de EVA? De EVA, lembro. Que era Então são coisas que... numeração. Não lembro da numeração. Lembro que era rosa, aí tinha um EVA no tapete. Então, não sei, foram coisas que me marcaram muito e eu construí de acordo com o que me marcou. Muita coisa eu não lembro, né? Viagem passeio. também. No passeio que eu andei de balão, não foi, mano? Qual foi a sensação de andar de balão? Como que foi? Não, mas não foi balão de verdade. Tá. Como que foi? Eu não lembro. Era o Beto Carreirinho? Foi. Lembra? Que você deu uma madeira pro cabritinho. Nossa. Tem foto sua. Gente, você lembra? Eu lembro. Tinha um trenzinho. Depois, se a gente quiser, a gente coloca aqui, ó. A foto dela alimentando a cabritinho. Coloca no vídeo. Mas a Gi passeou muito. Fiz muita viagem. E eu acho muito bonito, praia. Gi, que você fala sempre que é muito unido com a sua família, se dá bem com seus irmãos. Em algum momento você brigou com as suas irmãs? Muito. Conta a situação engraçada assim pra nós. Que vocês brigaram, ficaram de mal, depois voltaram. Não, foi mais por birra, sabe? Eu sou muito teimosa às vezes. Às vezes eu não quero escutar o que uma fala e uma não gosta, mas a gente sempre fica de boa no início. Mas não teve nenhuma briga feia mesmo de discussão. nenhuma de se falar uma com a outra, mas só assim, não quer escutar, tá bom, então sei que se vire, fica aí. Você tem 2 irmãs, né? A Fernanda e a Juliane. Juliana. Julie. Qual é a característica mais forte da Fernanda e da Julie? A Fernanda, nossa, ela tem um gênio assim, todo mundo fala que a gente é muito parecida. Tanto de gênio quanto de... Gênio assim, porque eu acho que ela me entende muito, sabe? A Julie também me entende, mas com a Fê, ela sempre me dá conselho, confissões, a gente tem muitas confissões. A Julia é muito, muito divertida. Com a Julia eu sempre passeio com ela sempre me leva pra rolê, show. Pra festa, pra show. Então, acho que com a Fê eu posso ser uma confidente, não que com a Julia não seja,
Mas a Fê tem um lado mais ouvinte. E a Julie tem um lado mais animado, mais despojado, mais divertido. E eu gosto muito de cada um do lado das duas. Que cada uma te traz algo diferente, né? é. Uma complementa a outra. É. E nessa coisa de complemento, assim, você se encaixa como? Uma é divertida, a outra é ouvinte e a As duas, Giovana. depende muito do dia. Qual que você acha que é a sua característica mais forte? Teimosia. Não. Eu acho que eu sou muito afetuosa com as pessoas. Não, isso é, mas... Caramba. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Eu só não sei aconselhar, mas eu gosto muito de ouvir. É. Mas é interessante que em algumas situações a gente nem precisa aconselhar, né? Só o fato de você ouvir já ajuda bastante quem tá com você. Quer água, filha? Eu quero. Sim. Eu... Às vezes quando eu quero falar, eu falo. Quando eu vejo alguma injustiça, alguma coisa que eu não concordo, eu falo. Mas eu gosto muito de ouvir. Porque às vezes eu posso pensar, eu vou falar, será que eu vou falar alguma besteira que pode magoar as pessoas? Você se importa com isso, né? Sim, muito com as pessoas. Acho que eu me importo mais com os outros do que comigo às vezes. Toma aguinha. Teve uma outra dúvida aqui, que a gente viu que é meio corriqueira. Para dar informações de localização. Se eu for na sua casa e eu falar assim, Gi, como que eu faço... Eu tô na sua cozinha. Gi, como que eu faço para chegar no banheiro, por exemplo? Bom, tem a cozinha. Primeiro tem se você já tá na cozinha, certo? Certo. Você segue reto. Vai ter o fogão, vai ter a mesa. Não, aí você vai mandar ela ir pro banheiro o banheiro do meio. social. Social? Não, mas... Não é o banheiro da área de serviço. Não, então, é o do meio. Né? Ah, tá. Segue reto, aí tem o fogão, tem a mesa, aí vai seguindo reto, tem a sala. Você vira à esquerda. Segue reto, tem o corredor, né, que tem a saleta. Na salinha, tem computador, e em frente é a porta pro banheiro do meio. Legal. É isso. E eu acho que essa pergunta foi feita imaginando localização assim de rua, né? Como que uma pessoa que tenha deficiência visual daria uma localização de rua. Mas como a gente sabe que a Gi, ela não costuma andar sozinha, eu não sei se eu peguei certo, mas ela observa muitos objetos que estão por ali, né? Sim. Então, talvez, olha, você vai andar, tem um poste ali na frente, aí você vai encontrar um buraco, tudo por aquilo que ela acaba sentindo, né? Mas eu vou te falar uma coisa, mas seria uma pessoa dando uma localização para um deficiente, pro deficiente? E aí tem o inverso também. Como que... A pessoa com deficiência orientar alguém que não é. E aí tem o inverso também. Como que eu poderia dar uma informação pra Gi, que é o que eu ia perguntar agora. Tá. Como, por exemplo, a Gi me perguntou, olha, como que eu faço pra chegar em tal lugar? Como que eu posso pra chegar na... Isso, aí você vai falar assim. Porque na maioria... Chegar na associação, reto, digamos vira assim. Vira esquerda, vira direita. Isso, e aí se você... Tá. Não sei. Mas aí assim, ó, por exemplo, você está no metrô Vila Mariana, você quer ir na Associação Fernanda Bianchini. Então, a pessoa fala, como a pessoa deficiente sai ali, fala, como que eu faço para ir na associação? Aí você vai ter que falar para ela, você vai sair aqui e vai virar. Saiu, vai virar à esquerda e vai seguir. Aí vai ter o primeiro farol, o segundo farol e vai continuar andando. Aí você vai chegar lá. Mas não tem como. Tá. Ela vai ter que perguntar outras vezes. Você conta quantos faróis tem.
Aí já é uma dica. Ah, daqui, por exemplo, daqui até a rua de trás. Como que eu faço para ir até lá? Você fala, ó, você anda até o farol, aí você vira à esquerda. Ou então, ó, você anda 2 faróis, passa o primeiro, o segundo farol, vira à direita, entendeu? Mas aí, depois chegando ali próxima, ela vai ter que perguntar novamente. Porque ela não vai conseguir ler onde chegou. Ela não vai ver o número. Aí quando não tem um farol, um semáforo, a gente usa a dica da esquina. Chegou a esquina, vira esquerda, também, direita. Pode ser, também, Que aí a contagem acaba sendo maior, né? Porque Terceira aí esquina, atravessa a rua e vira à direita, entendeu? Digamos assim, se não tem farol. Ou então você chegou na esquina, lá na esquina você anda mais 100 metros, conta, né, sei lá, alguns passos e vira à direita. É difícil, né, dar informação. Sim. Mas aí ele vai sempre perguntando, entendeu? Aí até chegar. Porque aí, senão ele vai chegar num local, ele não vai saber onde é. Mas muita gente vai sempre acabar ajudando se a pessoa está sozinha na rua. Isso eu vejo muito, muito. E pelo menos ali na região da associação, as meninas sempre recebem ajuda, sempre tem ajuda. Né? Então, talvez assim, seja o mais indicado, o melhor, ir de pouquinho em pouquinho, né? Fala, vem até aqui, e aí dali você pergunta para uma outra pessoa. Você fala assim, ó, gente, você anda, né? você sai do metrô e você anda 2 faróis, aí lá você pergunta novamente que a pessoa vai te informar. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Porque não dá para você falar, ó, você vai andar 2 faróis, 3 faróis e depois você anda mais quantos metros? Até porque não tem como uma pessoa andar 2 faróis, né? Porque ela vai ter que parar e esperar ajuda. Vai esperar, então, exatamente. já é exatamente o ponto que ela Você pergunta pode falar. Você anda até o farol, lá no farol você pede ajuda que alguém vai te... Ou então, se a pessoa não souber, ela vai perguntar, falar, não, é mais para frente, pode andar mais. Eu li também que grande parte das pessoas, quando querem se dirigir a alguma pessoa que tem deficiência visual, se dirige à pessoa que está ao lado. Sim. Então, por exemplo, eu quero falar com a Giovana, eu pergunto para você. Por exemplo, nós estamos em uma festa e aí tá passando coxinha aqui. O que ela quer comer? Nossa, já aconteceu muito isso. Isso é o que mais irrita a gente. Às vezes quando eu não tô muito legal, eu acabo respondendo. Eu falo, pode falar com ela que ela responde. Só não enxerga. Mas eu sou bem educada. Porque eu acho que é como se a pessoa se sentisse invisível, né? Porque ela tá aqui. Tá, né? isso, E eu consigo falar, posso ser tímida. E também, às vezes, quando alguém vai falar com você, que fala muito alto, né, Gi? A pessoa chega encostando. Encostando, sabe? Tem umas coisas meio assim. Mas isso não é de maldade, é que a pessoa não sabe mesmo. E tudo assim, o que ela come? Outro dia a gente estava num restaurante, né? Que o garçom... Ela quer não sei o quê. Aí eu falei assim, por favor, você pergunta pra ela, que ela já sabe o que ela vai querer. Tem uma situação muito legal que teve no restaurante, que a moça, eu acho que a mãe... Você tava... Não sei onde você tava. Você tava pegando a comida pra você, eu acho. E aí, eu tinha pedido uma coca, né? Pra beber. Aí a minha mãe não tava. Aí a moça chegou, ela colocou a coca na minha frente. Ela falou, a coca tá na sua frente, tá? Falei, obrigada. E eu me senti feliz, sabe, com isso. Porque a pessoa se dirigiu a mim. Isso. Né? E então, o que ela vai comer, o que ela vai beber. A coca está à sua frente. Exatamente. Hoje isso é uma coisa que te incomoda muito também. E chega a chatear, ou você, já meio que acostumei, né? Não, me irrita na hora. Porque a pessoa não... Você pensa, poxa, eu estou aqui, Estou aqui, né? Eu sou alguém, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas ela é quieta, ela não conversa. Eu falo, não, ela conversa. Se você for lá, do lado dela e conversar com ela vai conversar com você. Porque ela não conversa, porque ela não sabe, ela não tá te vendo. Então, como que ela vai chegar aqui? Você entra aqui, coloca ela sentada aqui e deixa. E não fala nada. Ela não vai falar nada. Ela vai saber o que é para falar. Agora, se você sentar do lado e conversar, ela vai conversar. Então, assim, tem muito isso, né? Fala, tudo bem, ela tem uma certa timidez? Tem, né, Gi? Você sempre foi meio tímida. Mas isso não tem nada a ver. Se você chega, oi, Giovana, tudo bem?
você fez tal coisa, você foi não sei aonde, ela vai conversar. Até porque se ela senta ali, ela não sabe se estou dando atenção para ela, se não estou dando atenção, se Exato, estou ignorando, né? Agora, se você citar ela e perguntar, ela vai conversar. Então, é muito isso. E em relação a essas coisas também, as pessoas nunca chegam assim, totalmente quando... O que você quer comer? Tem coxinha, pouquíssimas vezes. Ou então falar, e ela, o que Coxinha, ela quer? Falar, pergunta isso, pra tem ela isso. que ela responde. Sempre é alguém que tá do lado. E essa coisa do toque que a Dalva comentou, será? Não sei. Que é pra, por exemplo, toca, eu tô falando com você. E aí começa a falar. Isso. Mas Fala, isso é oi, ruim? tudo. Não, ao contrário, Não. maravilhoso. Não, Igual você eu pensei tá que a numa pessoa festa. Tá aqui mesmo, Ela mas- tá sentada. Entendi. Você chega do lado dela e fala, oi, tudo bem? Eu sou fulana, você quem é? Eu sou Giovana. Ah, legal, você é parente da pessoa, você tá aqui e tal. Vai conversar, vamos bater papo, entendeu? É nesse sentido que eu falo. Assim, Sim. ficar Você tem que tocando chegar toda no hora deficiente. também não dá, mas- Quando o deficiente é baixa visão, né, tem isso de ele vai interagir legal, porque ele vai enxergar. Agora, no caso, quando o deficiente realmente não enxerga nada, ele não vai chegar num lugar e vai, oi, gente. Ele pode até chegar e falar, oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, né, Gi? Ó, já chega no... Mas para conversar, e assim, com uma pessoa específica, ele só vai conversar se a pessoa for até ele. Então você se sente confortável se a pessoa chegar, tocar o seu ombro e falar, oi, Gi, estou aqui, eu sou o Will. Sim, mas também quando a pessoa for falar com você, tocar você toda hora, não. Incomoda, tudo bem. né? Isso é uma coisa que incomoda. Incomoda um pouco. O que mais te incomoda na abordagem? Falar Quando a alto. pessoa- ou falar gritando, porque tem gente que fala gritando também. Né? Acho que é surdo. Ou falar alto, ou falar muito perto também. Não precisa, né? Não tem precisa. necessidade. Não de precisa falar encostar para perto. falar, Não, é entendeu? É só pra dizer, ó, eu tô falando Fala, contigo, oi, tudo né? bom? Pra não achar que tá falando com outra É pessoa. isso, exatamente. Ou chama pelo nome, né? Fala, olá, Giovana, eu sou fulano. Não precisa, né? E, Gi, de onde surgiu a ideia de fazer balé? Eu conheci, como a minha mãe falou, né? A gente conheceu a associação pela instituição, né? Mas eu já fazia, né, mãe? Na escolinha, né? Na escolinha pequena, quando eu era pequena. No prezinho. No prezinho eu já fazia e eu sempre gostei. E aí minha irmã também é bailarina e tudo mais. Eu falei, que legal deve ser, né? Fazer o que as bailarinas fazem. E aí eu acabei gostando e desde então quando entrei na associação, tô lá até hoje. Mas você fazia ideia do que as bailarinas faziam? Na primeira aula, eu lembro até da primeira aula que eu fiz. Não fazia ideia, não sabia o que eu tava fazendo direito. Aí depois que eu comecei a entender o método, a técnica e tudo mais, eu falei, é isso que elas fazem. Você sabia que o balé era um estilo de dança? Sim, sabia. Você acha que o balé trabalhou um pouco essa timidez sua? Mais ou menos. O fato de você Eu interagir acho com outras que- pessoas, Também. os movimentos. Também, isso do movimento ajuda. Equilíbrio. Até como a gente é uma companhia, né, em grupo, a gente tem que falar uma com a outra, se ajudar. Na coreografia tem toda uma contagem, então Acho que até a postura, a né, Gi? gente se chama, sim, postura principalmente, equilíbrio. E como a gente é uma companhia, a gente tem que se ajudar. Então na coreografia a gente ama uma outra, a gente tem uma contagem, né, do tempo da música, senão a gente se perde. Então a comunicação é meio que obrigatória, né? Então isso me ajudou. Quais que foram suas maiores dificuldades no balé? Eu entender a técnica mesmo, do andeor, da meia ponta, ficar no equilíbrio principalmente. Imagino. E postura, mas acho que isso melhorou bastante. E a técnica, tô tentando melhorar cada dia mais, né? Isso é importante. A técnica clássica é muito difícil, né? Exige muito da gente. Muito, demais.
Gi, e por que você continuou no balé e não optou por uma outra atividade? Faz quanto tempo que você faz balé já? 7 anos já. 17 anos. Você poderia ter, eu não quero mais balé, quero fazer outra coisa. Por que você permaneceu no balé? Porque eu acabei por gostar mesmo muito da técnica clássica. Já pensei em fazer outras danças também, mas gosto muito do balé. E agora que eu tô fazendo aula de ponta, eu comecei na ponta. Já tinha começado antes, mas agora eu tô voltando, né? Voltei. E aí que eu comecei mesmo. Você acha que a recepção, você se sentir acolhida, foi um quesito? Foi principalmente o lugar que eu faço, né? Como tem pessoas com deficiência, eu me sinto muito acolhida, tanto com os professores quanto os alunos. E na dança no geral, né? Eu acho que a dança ela é uma arte, mas ela também é acolhimento. E é uma arte da gente se expressar, é uma forma da gente se expressar, da gente se sentir livre. Por mais que o balé tenha regras, a gente se sente livre, né, pra dançar. E me acolheu muito, sim. A ambientação é muito importante, né? Sim. E uma forma não de só socializar, né? Mas de você conhecer um outro mundo também, né? Sim. De conhecer outras diferente, pessoas. né? Exatamente. E o balé, a dança, ela te traz essa conexão, né? Sim. De você ter que se ajudar o tempo inteiro. Porque igual você falou, se você não se ajuda, a coreografia não sai, a aula não funciona. Então, uma sempre tem que estar conectada com a outra o tempo inteiro, né? Sim. E você acha que a dança te ajudou com alguma outra coisa na sua vida, fora do balé? Aí depois que você começou a dançar... Pessoal. Isso. Ajudou na socialização, né? Como eu disse. Me ajudou a andar também, porque eu andava errado. E o balé tem um negócio do andeore, então... Fez Pilates. Pilates também. Mas Pilates... Né? E de dança, assim, foi só o balé mesmo? Ou você chegou a se arriscar em outros estilos também? Não, por enquanto só o balé. Eu acho que no balé até experimentaram coisas como contemporâneo, umas danças mais livres, sabe? Mas foi só o balé mesmo. Faz teatro agora também. O teatro. Mas... Eu ia perguntar do teatro também. Teatro, Você começou na o teatro dança, e faz Na dança, tá falando. A dança você só fez o balé mesmo. Só balé. E o teatro faz quanto tempo que você começou? Há uns 2, 3, acho que 4. Comecei em março desse ano. Tá. E o que você tá achando? Nossa, o teatro pra mim, foi uma coisa inimaginável. Primeiro porque eu falei, vou fazer o teatro pra me soltar mais, né? Que eu ainda era um pouco tímida e tal. Aí vou fazer pra me soltar. E também porque eu gosto muito de cantar também. Vou fazer pra cantar, né? Que eu sei que tem que ter algumas bases musicais, enfim. E aí eu fiz. Só que aí eu gostei tanto da coisa que foi, né? Até falei pra professora, me encontrei no teatro. Ela ficou emocionada quando eu falei isso. Olha que legal. Por que você acha que você se encontrou no teatro? O que o teatro te trouxe de diferente da dança, por exemplo? Atuar é uma coisa, a criar um personagem, a entrar naquele personagem, e as expressões, principalmente expressões de tristeza, de alegria, porque na vida real você faz normal, né? Mas no teatro faz uma cara de triste. Pra mim ainda é um pouco difícil, mas explora os sentimentos também. E essa coisa de criar mesmo. Às vezes eu me acho um pouco muito criativa. Eu gosto muito de criar coisas e personagens. E tem essa exploração agora a gente tá fazendo exercício de criar um personagem. E, seu personagem vai fazer essa cena. Dá um roteiro e vai fazer essa cena.
Então, explorar mesmo a sua criatividade. Gosto Eu posso estar errada, mas eu acredito que acho que o sentimento que você traz talvez seja muito mais natural do que a gente que consegue enxergar traz. Por quê? Porque você comentou de estar triste. A gente tem aquela coisa meio caricata do que é o triste, por exemplo. Eu coloco, sei lá, isso, a boca pra baixo e tal. Você já acho que já busca algo de dentro pra fora. Exato, porque, pera, eu não tô enxergando como que o rosto da pessoa fica quando ele está triste, mas eu sei quando eu estou triste o que eu sinto. Então, como que é pra você trazer um sentimento que você não está sentindo naquele momento, que é o que acontece no teatro? Como que você faz? Às vezes imagino uma situação triste. Eu nunca cheguei a chorar, né? Mas eu imagino uma situação triste. E aí eu faço que, por exemplo, quando eu tô triste, eu coloco a mão no rosto, muda a fala. Baixo, fala, fecho um pouco o olho pra, né, dar aquela expressão de choro, já que eu não consigo chorar em situação, não ainda. Mas é muito mais de dentro pra fora do que no automático, assim. E qual que é seu sonho hoje? Muitos sonhos de viajar o mundo, por exemplo. Viajar o mundo. Mas... Por que viajar o mundo? Por que viajar o mundo? Eu gosto muito de viajar, de conhecer lugares e de me aventurar, de experimentar novas sensações e com minha família. Sempre estando com a minha família por perto. E... Você que comentou que gosta de artes. Sim. Deixa eu fazer uma perguntinha antes. Como que é pra Gi conhecer um novo lugar? O que ela busca nesse lugar? O que ela busca sentir? A água do mar, as folhas das árvores? Como que é pra Gi? Por exemplo, na praia ou numa pousada. Vai muito do ambiente, como quando tá calor, o sol, as árvores, eu vejo os vultos, né, das árvores, quando tem o cheiro das folhas, da grama, da terra molhada. É interessante. E o campo, na zona urbana, barulho dos carros e de pessoas, um lugar mais agitado. É muita sensação momentânea, né? Até o clima dos lugares, né? Lugar mais frio, lugar mais úmido, barulho, lugar mais seco. Né? E você que comentou que gosta de artes, essas coisas, o mundo, né? Tem culturas diferentes e oferece culturas diferentes pra gente, o que é muito interessante. Eu, por exemplo, amo conhecer outras culturas totalmente diferentes da minha. Em relação à roupa, em relação a costumes, comida, exato. Muito bom. Quando você sai de um lugar e vai para outro, você consegue sentir isso, essa cultura diferente das pessoas? Sim. Total, né? Total, né? Acho que às vezes até o jeito de outro falar. país, as pessoas, o jeito das pessoas, A fala, a educação, né? A fala, os alimentos. Eu acho que ela sente muito mais do que nós que temos a visão, né? Sente. Sim. Ela vive, né? Exato. É muito... Na Fernanda, ela tem uma atividade que ela faz para quando é convidada nas empresas, ou então até mesmo para as pessoas que vão visitar e quer participar. É uma vivência. É uma vivência. Ela venda, todo mundo se venda, né? E eles têm que andar pelo espaço. Isso. Pra ver como o cego anda. O mundo do Coloca cego. todo mundo na sala ali, e junto com as bailarinas, né? Que são cegas. E começam a se locomover, a fazer algumas coisas. Aí ela manda fazer pose, a pessoa tem que fazer igual a da bailarina. É muito legal. Você tem uma visão do mundo, né? Tem uma pessoa outra visão, cega. né? Exato. É muito bom, né? A Gi sempre participa dessas vivências. Aí ela faz todo mundo achar os seus pares depois. Agora você tem que andar mais rápido e chamar o nome
lembra o do nome seu- do amigo? Agora vocês têm que achar ele. Chamem o seu amigo. É muito engraçado, porque às vezes a pessoa esquece o nome e aí não acha a pessoa. Ah, É interessante. muito legal essas vivências. E tudo isso vai ficando, né? Sim. Para quem não, para quem enxerga também é bom, porque você começa a buscar, né, outras formas também de ver o mundo, né, de ver as coisas, né? Não é só visual, né? Tem outras formas de sentir A também. gente às vezes É se muito limita, bom, né? a gente tudo bate o olhão, né? E não é só Eu isso, imagino né? que pra quem enxerga, se baseia muito no visual, né? É tudo visual. Sim. É tudo visual, Imagina, né? a memória, Você, essência, se eu falar pra sentimentos. você, se eu te perguntar, você viu isso? Ah, você sabe o cheiro que tinha? Não, você não cheirou. Tudo pela visão. Né? Não teve essa Como curiosidade que era de sentir, aquilo? né? Você sentiu? Pra Como- mim isso já se é era- muito estranho. Se era muito áspero, estranho. se era liso, você não tocou, É. né? Então tem isso. E uma prova disso é se eu te perguntar agora, Gi, nós nos apresentamos no início. Como que você vê a Luana e você vê o Will? Agora, buscando a memória, puxando a memória. Luana falou que tem cabelos longos, é isso? Não lembro. É, abaixo do ombro. Abaixo do ombro, E o Will com uma barba, né? uma barba, isso. Você vê que são coisas que marcam, né? É, São uma coisas que características. me marcaram. São características. Muito interessante. Ela isso. e os brincos Os dela. brincos também. Ela Aqui. falou mais alguma coisa agora. De A argola. camiseta. Não, ela falou é. do batom. É, do do batom, batom foi. vermelho. Batom É, vermelho. vermelho. Eu sou bem mais alta escuro. que o Will. Eu tenho. E o Will usava o que na cabeça? É. que Você é? lembra? Boca. Não, boina. Uma Boina. Boina, é. É isso. Brinco cruz. Ah, é, sim, que ele falou. Carregamos uma Comentei no finalzinho. Gi, tem algum recado que você quer deixar para as pessoas para que facilite de alguma forma a vida de quem tem deficiência visual? Você quer dar algum recadinho? Pra quem tem deficiência, é importante a gente dar informação para quem não tem, não conhece, né, a nossa vivência de mundo, sempre na base do diálogo, nunca na base da violência, que eu acho isso muito importante. Quem não tem, busca mais informações e conhecimento também. E buscar por mais acessibilidade, por mais políticas públicas e lembrar que a nossa deficiência não nos define, não é um impedimento pra gente fazer o que a gente gosta de fazer. E é isso, mais conhecimento, mais diálogo, mais coragem pra gente viver as lutas que a gente vive e muita força também pra gente lutar pelos nossos sonhos e é isso. Muito bom, Gi. Nós queremos agradecer a presença da Giovana. Gi, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada, eu amei o vídeo, amei o podcast. Muito obrigada, Dalva, por ter Obrigada, aceitado eu o que convite. agradeço. A gente fica muito feliz com a presença de vocês aqui. Foi muito legal. Esperamos de alguma forma ter esclarecido Ah, sim, as nós dúvidas também das esperamos pessoas. que vocês, né, tenham Tenham aproveitado, aprendido, né, Com certeza. a nossa conversa. E eu tenho certeza que vão vir muito mais dúvidas depois, né? Sim, a Com gente. certeza. E quem sabe a gente não marca um outro bate-papo, alguma É, coisa. Que às vezes a gente mesmo. fala, são 2 horas de podcast, mas passa assim, Passa né? rápido. Passa rápido. rapidinho. É E bom, se você né? permitir, Gi, eu vou pedir pra sua mãe um vídeo de você dançando pra gente colocar aqui. Sim, O ok. que você acha? Legal. Pode mandar. Quero que todo mundo veja você dançando. Legal. Vai ser Ah, lindo. que legal, Gi. Pessoal, muito obrigada, Obrigada pela a presença você. de Obrigada. vocês. Não é? Obrigada pela presença de vocês que estão em casa. Pela presença não, né? Acho que a Pela gente que audiência, invadiu né? a É. casa de vocês, por ter permitido que a gente Entramos entrasse lá na casa sempre de de vocês de licença, alguma mas estamos forma. aqui de coração. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal.
aí, Luana? Vamos aprender Libras em um minuto? Vamos lá. Quer fazer um curso gratuito de Libras? No YouTube, eu tenho um curso grátis com certificado. Você só precisa se inscrever e acompanhar o meu canal. O link está aqui embaixo.